falando sobre unção, sobre mãos. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 9. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Continua recebendo essa unção. Unção de ousadia. Aleluia. E Mateus capítulo 12, versículo 9 diz assim: E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair na cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale o homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã. Bom, aleluia. Pode se assentar glorificando aquele que te criou, aquele que te formou. A palavra de Deus vai nos dizer aqui em Mateus de um homem, a qual não se descreve qual o contexto da história dele. Aleluias. E nós notamos que a deficiência daquele homem era em uma das mãos. E a palavra de Deus diz mãos mirradas, ou seja, em outras traduções diz ressecadas. Enfim, era uma mão seca, né? A deficiência é que parecia não ter carne naquela mão. Era uma mão ressequida, como dizem outras versões bíblicas. O que nós entendemos em nossos dias de hoje, que pode assim, nossa, é simples. Mas naquele tempo não era simples. Porque aquele homem com aquela deficiência, ele não podia participar dos cultos. Aquele homem não podia participar da sinagoga. Aquele homem não podia estar lá no templo. Aquele homem não podia estar envolvido junto com as festas religiosas. Aquele homem não podia estar ali junto com a sociedade naqueles momentos onde se reuniam para adorar a Deus, entre aspas. Porque como a palavra do Senhor nos descreve ali, chegou na sinagoga. Haviam várias pessoas ali, eu quero que você preste muita atenção, que eram crentes? Não, eles eram religiosos. Porque há uma diferença daquele que é religioso, daquele que realmente é crente. Daquele que crê em Deus, daquele que vive a palavra de Deus como ela é. Porque não basta apenas eu pregar e falar que eu devo amar uns aos outros e eu não praticar amando uns aos outros e amando até o meu próprio inimigo. Devemos viver a palavra de Deus. Então nós notamos que ali haviam religiosos que na realidade não viviam a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando chega ali diante daqueles homens, logo querem ali indagar a Jesus. Querem ali de alguma forma trazer a Jesus à prisão. Mas nada é fora do tempo de Deus. Haveria o tempo de Jesus passar pela prisão, mas não era a hora ainda. Assim como há o tempo determinado para cada um de nós, para cada propósito de Deus, seja situações boas, complicadas, situações difíceis, mas cada um de nós tem um tempo de Deus para vivermos o propósito dele. O propósito dele, não o propósito do diabo. Porque o que há de se cumprir na sua e na minha vida é o propósito de Deus. As situações podem ser adversas, difíceis, como a irmã citou ali o testemunho, mas ela confiou no Deus a qual ela serve, a qual nós servimos, e Ele é sempre fiel. Aleluia. E nós vemos que Jesus, então Ele é ali
constrangido por aquelas pessoas. E ali querem indagar a Jesus, interrogam ele, dizendo: é lícito curar no sábado? Mas Jesus, ele cura no sábado, no domingo, na sexta, na segunda, na terça, na quarta. Ele cura qualquer dia, cura qualquer hora, porque ele é Deus. E o mesmo Deus que fez milagres no passado, ele faz milagres no presente e continuará fazendo milagres no futuro, porque ele é Deus. Ele não é só Deus, ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Santo dos santos, majestade, grandioso, todo-poderoso, grande El Shaddai. Ele é o ancião de dias. E hoje eu meditando na palavra do Senhor e também louvando durante o dia, né? Vai surgindo canções, a gente vai louvando, eu vou escrevendo, mas essa eu não escrevi. Eu estava louvando um trechinho assim, falando sobre ancião de dias. É difícil a gente falar na palavra sobre ancião de dias, mas o nosso Deus, ele é ancião de dias. Sabe? Para mim, para você, às vezes a gente acha assim, está demorando chegar alguma coisa, um milagre, uma cura, uma libertação, uma restauração, a salvação para alguém da família. Mas o nosso ancião de dias, para ele o tempo é diferente. Porque ele sabe a hora de te entregar a bênção. Porque se ele te entrega algo que fora do tempo, você pode sair perdendo. É por isso que o tempo de Deus, ele é perfeito. E eu sempre costumo dizer, porque assim aprendi no curso teológico, que o tempo é apenas uma lacuna que Deus abriu na eternidade. A eternidade é assim, ó. Isso daqui, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Na horizontal. E aqui no meio, um pontinho na vertical, Deus abriu o tempo. É por isso que você e eu temos que esperar. Para nós pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para Deus não é contagem assim. Para Ele é diferente. E cada minuto Ele está trabalhando em você, em mim, para nós vivermos o propósito dEle e recebermos a bênção de acordo com a vontade dEle, não da nossa. Então eu vejo a situação deste homem. Quanto tempo será que este homem estava com essa mão mirrada? Estudando teologicamente, diz que essa mão era a mão direita. E mão direita, geralmente, é a mão que a gente usa para trabalho, é a mão que a gente mais usa para todas as coisas. E este homem tinha essa mão mirrada. E quanto tempo este homem era olhado pela sociedade? Um olhar de preconceito. Há quanto tempo este homem era perseguido pelos seus próprios pensamentos, se achando um coitado? E eu quero te chamar a atenção. Este homem tinha uma mão que era ressecada. Qual é a parte da sua vida, da sua história que está ressecada? Qual é a parte do seu contexto, da sua família que está ressecado? Assim como Deus me usou para falar com a irmã ali, eu não conheço a história dela. Assim como a Bíblia não fala sobre o contexto da história deste homem da mão ressecada. Mas a Bíblia diz que ele tinha a mão ressecada, ele precisava de um milagre. Eu não sei qual milagre que a irmã precisa, assim como eu não sei o que cada um de vocês necessitam. Eu posso até imaginar, mas saber eu não sei. E ainda há mais, no mais íntimo do teu ser, o próprio Deus conhece aquilo que você precisa e nem você mesmo sabe. Porque tem dias que a gente levanta agoniado, tem dias que a gente levanta aflito e nós mesmos não sabemos o que nós necessitamos. A gente dobra o joelho, a gente ora, a gente fala com Deus, a gente pede a Deus, mas Deus fica em silêncio e não nos responde nada. A gente está aflito, a gente está nervoso, a gente está frustrado e às vezes nós não sabemos nem o porquê. Mas Deus sabe por quê. Porque o inimigo quer lançar sobre ti, sobre mim, a frustração. Assim como o nosso irmão ali estava falando, ele quer impedir a nossa bênção, irmão. Porque o diabo sabe da nossa bênção, do futuro que está chegando. Você pensa que ele não sabe? Ele sabe sim. Ele tem poder?
Tem. Só que o nosso Deus tem todo o poder. Aleluias! E aí você vai passando por situações difíceis sem entender. Mas o nosso Deus que sabe fica, quietinho, em silêncio. Sabe por quê? Porque Ele não vai te revelar aquilo que você não precisa saber naquele momento. Ele não vai te contar aquilo que você não precisa saber naquele momento. Ele vai te deixar viver. Ele vai te deixar vivenciar. Ele vai deixar você viver a palavra. Ele vai deixar você viver que Ele é o seu Senhor, o pastor, e que nada, nada, nada te faltará. Aleluia! Se o diabo sabe qual é a nossa bênção, nosso Deus sabe muito melhor, porque o nosso Deus vai entregar a nossa bênção. E a gente vai seguindo, passando pela luta. Sim, a gente vai passando pela luta, mas a gente alcança a nossa vitória. E aí, sabe, o diabo que olhava para você, sabe, como um gigante, achando que você ia ser derrotado, achando que você ia desistir. Você não desistiu. Você recebeu a bênção, a vitória. O diabo sai frustrado, arrasado, derrotado. Aleluia. Nosso Deus, Ele é sempre fiel. E na palavra onde eu li, na palavra onde eu estou pregando, o Senhor, Ele nos fala que aquele homem, daquela mão ressecada, ele foi curado. E se você lê em Lucas, você lê em Marcos, você lê nos outros evangelhos, aonde fala sobre a história deste homem, porque cada escritor descreve de uma maneira, do jeito, seus detalhes, você vai notar que em um dos trechos do evangelho, Jesus chama aquele homem para o meio. Oh, glória! Aquele que está lá fora, aquele que está precisando da cura, não só física, mas a cura espiritual, igreja. Jesus chama, vem. Jesus chama, vem. Vem aquele que está caído, que está na sarjeta. Vem aquele que está lá bêbado. Vem aquele que está nas drogas. Vem aquele que está na prostituição. Jesus veio para aqueles que estão sãos. Não, Jesus veio para aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados. Jesus veio para aqueles que estão bêbados. Veio para aqueles também que não bebem. Sim! Porque não é só aquele que está nas bebidas que necessita de libertação. Aquele que não bebe, que não faz nada disso, necessita de libertação. Porque tem vidas na depressão, tem vidas doentes espiritualmente, tem vidas presas dentro de casa, presas agora na internet, presas no vício de assistir coisas imundas. Há vidas e mais vidas precisando de salvação. E a salvação é para todos. Jesus chama, vem por meio. Qual é que seja a sequidão, que esteja essas vidas, que sejam curadas. Que a mão que está enferma, ou seja, espiritualmente, a mão que é para levantar a ferramenta, a mão que é para levantar a palavra de Deus, a mão que é para levantar a espada, aleluia, seja curada. Se há alguém aqui nesta noite que está precisando dessa cura espiritual, receba a cura em nome de Jesus. Que ele seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Que a área da sua vida que está necessitada dessa cura, receba essa cura em nome de Jesus. Para você se levantar e levantar a sua mão e estar no meio e profetizar e pregar a palavra e louvar e o céu se abrir e a glória descer, a cura descer, a libertação acontecer. Aleluia. Porque o milagre é agora. Porque o milagre é sobrenatural. Que aonde você passar, onde você chegar, a presença de Jesus seja real na sua vida. E que através da presença de Jesus,
vidas sejam curadas. Esta é a palavra para você.